para quem não me conhece, meu nome é Denise Giarelli, eu sou enfermeira também, e eu trabalho com práticas integrativas e complementares na saúde há mais ou menos 23 anos. Eu comecei como enfermeira obstetra, então eu não deixei, na verdade, de ser enfermeira obstetra, mas as práticas integrativas entraram na minha vida, primeiro para eu utilizar como cliente, então eu ainda não estava nem formada na faculdade, eu já usava algumas coisas, já para mim, como processo de trabalho meu, pessoal, e aí a primeira prática integrativa que entrou como método de trabalho foi a terapia floral. O biomagnetismo, ele surgiu bem depois, então, nessa trajetória de 20 e poucos anos, o biomagnetismo entrou na minha vida em 2015, 2016, mais ou menos, por conhecer outras pessoas fazendo, recebendo, né, o tratamento, a terapêutica dele, e aí eu vi, como enfermeira, né, o quanto poderia ser usado pelas enfermeiras, né, que é uma prática extremamente simples, extremamente eficaz, e ela é usada por muita gente. O Brasil está começando a aprender a receber essas informações. E aí, lá em 2015, eu falei, cara, isso é perfeito. Como eu sempre tive consultório, eu tenho consultório há 22 anos, não, 23, vamos arredondar. E então, dentro do meu trabalho de consultório, eu falei, cara, isso vai agregar valor, vai me trazer uma prática absolutamente, quase que absolutamente inócua, né? Ela não é uma prática muito, muito simples e muito tranquila de se desenvolver, desde que você conheça, que você estude, óbvio, como tudo. Então eu falei, e aí ele entrou na minha vida. E aí é muito legal, porque os resultados que eu tenho ao longo do tempo, que eu uso, tem pessoa, eu uso outras coisas, eu trabalho com acupuntura também. Tem muita gente que prefere fazer o biomagnetismo porque ele não tem espeto de agulha, né? No caso da acupuntura, né? Então ele não é invasivo. Essa é a outra grande sacada do biomagnetismo. Mas é isso. Então hoje eu trabalho online e presencial, né? Com biomagnetismo, com acupuntura e com a terapia floral. E essa sou eu, a enfermeira que virou terapeuta, ou que nunca deixou de ser enfermeira e acrescentou as terapias integrativas há muito tempo. Maravilha. E isso é muito importante, o que você falou, Denise, porque hoje o Corém, no mês passado, fez um simpósio de empreendedorismo junto com a Unip. E foi maravilhoso. Então, tem muitos enfermeiros que estão pensando em abrir consultório, pensando, né, e de repente ver a tua experiência, quando nem se falava disso, né? Imagina, empreendedorismo na enfermagem, né? Imagina! Não se falava, né? Imagina. Trabalhar por conta da enfermagem era eu era considerada um ET mesmo. Eu era um ET total. Total. E hoje é uma inovação, na verdade, na enfermagem, muitos estão migrando já estão com esse olhar, né, do empreendedorismo. Hoje o tema não é esse, tá, gente? A gente empreendedorismo pode até fazer depois um bate-papo, uma coisa sobre empreendedorismo na enfermagem, que aí a gente conversa sobre isso. Vamos falar de outras coisas. Isso mesmo. Então, só para o pessoal saber, né, quando a gente fala de práticas integrativas, né, até para quem é fora da área da saúde, né, práticas integrativas, eu sei que é falado só aqui no Brasil, práticas integrativas com esse nome, né, fora do nosso país é chamado de saúde integral. Então, o biomagnetismo, eu sei que ele ainda não é, aqui pelo SUS, ele não é uma prática integrativa. Não, ele ainda não é listado como uma prática integrativa que faz parte do rol do SUS, mas ele não deixa de ser uma terapeuta, uma prática integrativa como a gente entende todas as outras práticas integrativas. Ele só não está no rol do SUS, mas ele pode ser utilizado. Ele não faz parte do rol do SUS, até porque ele é uma prática, é uma técnica, vamos chamar assim. O biomagnetismo é uma técnica terapêutica muito nova no Brasil. Tá? Na verdade, ela é nova de uma forma geral, porque ela começou a ser estudada pelo fundador em
no final da década de 70, meio da década de 70, mais ou menos. Então, é uma coisa realmente nova. É uma técnica nova. Mas ela foi muito mais difundida fora do Brasil do que no Brasil. Mas ela é uma técnica integrativa, sim, porque a gente consegue trabalhar com o cliente de uma forma integral. Legal. Então, conta para o pessoal, Denise, o que é isso, né? Biomagnetismo. Então vamos lá. O biomagnetismo, essa técnica, ela se chama biomagnetismo médico. Ela é uma técnica terapêutica integrativa, por que ela é integrativa? Porque ela cuida do cliente como um todo, né? De uma forma integral. Ela foi criada por um médico chamado Dr. Isaac Góes Duran. Isaac Góes só. Ele era mexicano. Eu estou falando que ele era porque ele faleceu em 2021, se não me engano, de Covid, mas eu não tenho certeza. Então, ele criou essa técnica a partir do trabalho dele. Ele já estudava outras técnicas, trabalhava com acupuntura, trabalhava com outras técnicas no México. E aí ele começou, o que despertou, duas coisas que despertaram o interesse dele pelos ímãs. Primeiro, as questões da magnetoterapia que se usa na acupuntura, que são pequeninos ímãs que você usa em pontos específicos dos pontos de acupuntura mesmo, e aí você usa aquela negativo e positivo do magneto, que é como se fosse o ímã de geladeira, aquele magneto do ímã de geladeira, tá? Que é bem fraquinho, entre aspas, né? Então, na magnetoterapia da acupuntura, você coloca os magnetos em pontos de acupuntura e faz o tratamento pensando na medicina chinesa. Então, ele já tinha esse conhecimento. E aí, outra coisa que chamou a atenção dele é que ele estava numa época em que era moda no mundo inteiro os chinelos magnéticos, os colchões magnéticos que tinham ímãs. E aí ele começou a prestar atenção nisso e ele via que tinha gente que melhorava, tinha gente que não melhorava, né? E ele começou a querer estudar essa situação, o porquê. Paralelo a isso, tinha uns estudos, acho que década de 70, a gente tinha acabado de sair da história da chegada na Lua, dos astronautas, da NASA, e aí tiveram vários estudos em que viram que sob o efeito da gravidade, o corpo da pessoa, ele fica simétrico. Fora do efeito da gravidade, uma perna encurta. Então, você tem uma questão de um encurtamento do lado esquerdo do corpo por conta do efeito magnético da Terra. Na verdade, é o contrário. Com o efeito magnético da Terra, o lado esquerdo do corpo, a perna esquerda do corpo, ela é encurta e a perna direita fica alongada. E aí, sem a gravidade não tem isso. Então, estavam se fazendo esses estudos do porquê que isso acontecia e tudo isso juntou na cabeça dele. Ele começou a estudar, começou a pesquisar sobre os ímãs, a capacidade, a potência dos ímãs. E aí ele chegou num protocolo de estudo que é o biomagnetismo que a gente conhece hoje. Que significa o quê? É uma técnica terapêutica em que você usa ímãs de grande potência magnética em pontos específicos do corpo, e esses ímãs, eles vão criar uma condição no corpo que permite que o corpo volte para a homeostase dele e equilibre o pH. Não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem um pH, o nosso sangue, ele tem um pH, ele tem que ter um equilíbrio entre o ácido e o básico. Quem é da saúde sabe disso, quem não é, a gente precisa desse equilíbrio. Se a gente tiver um sangue muito básico, a gente tem problema, e se a gente tiver um sangue muito ácido, a gente tem problema. E uma das formas... Explica o que é a homeostase também para o pessoal que não é da saúde. A homeostase, ela é o equilíbrio das coisas. Então, o biomagnetismo faz com que a gente traga o retorno do equilíbrio, para que as coisas funcionem em equilíbrio dinâmico. Então, não vai ser um equilíbrio parado, vai ser um equilíbrio dinâmico. Ele vai sempre tender, a homeostase é isso, você vai tender ao equilíbrio que ele seja dinâmico, não é nem muito assim, muito assado. E uma das coisas que fazem, que a gente estuda, é que o pH ácido, ele tem uma polaridade, e o pH básico do sangue tem uma outra polaridade, certo? Você, enfermeira, vai lembrar mais que eu, porque eu já estou fora da história faz muito mais tempo. Então, qual é
a grande sacada do biomagnetismo? A gente usa ímãs de grande potência, são assim os ímãs do biomagnetismo, um lado Legal. negativo, um lado positivo, são colocados em lugares específicos do corpo, sempre em pares, e esses ímãs, eles permitem, eles despolarizam o polo que está no corpo da pessoa. Então, vamos explicar assim, faz de conta que eu faço uma pesquisa, e aí esses polos na pessoa tem um negativo e um positivo que estão dando uma doença X, qualquer. A gente vai com o ímã, a gente coloca o ímã no corpo da pessoa e a gente abre os reservatórios dos micro-organismos que estão criando doenças. Eles trabalham em ressonância magnética e cada polo, que seria cada lugar onde a gente coloca o ímã, é um polo de um micro-organismo. Tá? O que são micro-organismos? Bactérias, vírus, parasitas e fungos. Tá? Não nessa ordem, mas são esses aí os principais. Então, eles trabalham em parceria. Eles são tão danados que eles trabalham em parceria. Então, alguns desses micro-organismos que eu falei, eles criam uma polaridade negativa e outros micro-organismos desses que eu falei criam polaridade positiva. Aí, eles são tão danados e tão parceiros que eles fazem o quê? Os que são negativos fazem, colega positivo, você me ajuda? Aí ele vai lá e ajuda. E eles criam um campo de ressonância magnética. E a gente vai lá e fala assim, não. Com os ímãs, a gente vai lá e fala assim, pode ir embora que vocês estão criando doença. Pegamos os ímãs, colocamos os lugares e expulsamos, abrimos esses reservatórios que os micro-organismos criaram. A partir do momento que a gente abre esse reservatório, esses micro-organismos, eles caem na corrente sanguínea e aí a gente precisa eliminar eles naturalmente pela fezes, urina, enfim, de qualquer forma. Esse é o princípio de tratamento do biomagnetismo. Absolutamente simples e extremamente eficaz. Ele não tem um efeito colateral que você assim, nossa, vai ser invasivo, vai causar um transtorno. Muito pelo contrário, ele é bastante inócuo. O que é inócuo? É que não vai causar problema, não vai causar um efeito colateral no cliente, certo? É assim que funciona o biomagnetismo. É só isso. É usar o que a gente tem no corpo. Eu fico... não, é incrível, porque se a gente for pensar, né, que o nosso corpo, quando a Denise fala homeostase, então assim, o nosso corpo, ele já trabalha, quando o corpo está saudável, né? Ele já trabalha em harmonia, um órgão com o outro, um sistema com o outro, de forma que tudo funciona bem. Ele trabalha em homeostase, em equilíbrio dinâmico o tempo todo, é isso aí. O tempo todo. Os bichinhos que a gente também possui, porque esse que a Denise está falando são aqueles que são nocivos, os que causam doença. Exatamente. Porque a gente hoje em dia se sabe da microbiota intestinal, né? Que é muito maior do que a quantidade de células que a gente tem no corpo. E que são bactérias, são alguns bichinhos que nos ajudam. Esses sim, ótimo. Agora, os que atrapalham, né? Obrigada, não precisamos disso. Aí a gente faz esse tratamento. Exatamente. Então, só para você poder falar um pouquinho, Denise, então, por exemplo, porque você não dá a impressão assim, então eu tô com verme, vou tratar com biomagnetismo, não é isso. Não, só para o pessoal isso. entender. Não é isso. A gente tem a microbiota positiva, que ela nos ajuda em muito, e cada dia mais a gente descobre o quanto ela é importante para nos ajudar na manutenção da saúde. Esses que eu falo, por isso que eu não dei os nomes, eles trabalham em polaridades, então eu prefiro explicar para todo mundo que alguns deles, sem eu dar nomes aqui, são de polo negativo, então eles têm uma carga negativa, ela é magnética, e outros de carga positiva. E aí eles se ajudam entre si, criando um campo magnético, e essa ajuda faz com que a gente tenha os sintomas e tenha as doenças. Então, às vezes, a gente tem combinações de reservatórios que, sei lá, vou dar um exemplo bem assim, de parasita com vírus, que vai dar uma doença, sei lá, completamente nada a ver. Vamos dizer, vai dar um gripe, um parasita com vírus deu uma gripe, que não teria uma razão de ser daquele modelo,
então a gente consegue tratar. Então, mais do que tratar com o biomagnetismo, a grande função dele é a prevenção. Porque há de convir que, cada vez que a gente faz uma sessão de tratamento, eu vou chamar de tratamento, que você elimina esses micro-organismos do seu corpo, você vai ficando limpo, entre aspas, disso. E se você mantém uma dieta adequada, se você mantém a sua saúde, cada vez mais limpo, vai chegar um momento que você não vai ficar doente. Então, o biomagnetismo, ele tende a trazer a prevenção. Ele tende a trazer, o equilíbrio vai ser tal, a tal da homeostase dinâmica, né, a harmonia do corpo, vai ser tal que você não vai mais adoecer. E esse foi o grande problema que o Dr. Góes enfrentou, porque ele conseguiu comprovar que você elimina doenças. E aí, eliminando doenças, a pessoa não fica mais doente. E se a pessoa não fica mais doente, ela não precisa de quê? De remédio, ela não precisa de médico. Médico não, desculpa, eu gosto muito dos médicos. Mas ela não precisa de tratamentos caros, ela não precisa de medicamento que cria efeito colateral. Uma série de coisas, isso a longo prazo, mantendo a sua saúde estável. O Dr. Góes teve alguns problemas sérios em relação a isso. E também, por conta disso, o biomagnetismo ficou oculto por muitos anos, porque ele teve uma questão muito séria em relação à divulgação do trabalho dele no México. Ele ficou como exilado político muito tempo, fora do México, e ele teve que fazer um acordo com o Ministério mexicano de não poder divulgar o trabalho dele durante 20 anos. Depois que passaram esses 20 anos, é que aí a coisa começou a ser divulgada, e aí ele começou a dar cursos, e aí as coisas começaram a aflorar. Isso nós estamos falando de 1986, 87, que ele começou a poder divulgar. Por isso é uma coisa muito nova, não só no Brasil mais novo ainda, porque veio só depois no final da década de 90, final de 90, mas no mundo de uma forma geral. Mas é uma técnica tão simples. O Dr. Góes é de língua espanhola, né, hispânico, ele é mexicano. Então, o Dr. Góes se propôs a treinar toda a América espanhola, de língua espanhola, em cursos. Então, é muito mais desenvolvido o biomagnetismo como técnica fora na América Espanhola, então toda a América Latina, todos os países de língua hispânica, do que no Brasil. E existem relatos, se eu não me engano, a Equador, Bolívia, Venezuela, acho que Equador e Bolívia principalmente, Colômbia, que o Dr. Góes treinou comunidades indígenas, porque eles não tinham acesso ao medicamento, ele treinava como se fossem os nossos agentes de saúde de regiões mais afastadas, ele treinava com a técnica, os caras ajudam as suas comunidades e as pessoas não ficam doentes. E aí você começa a eliminar uma série de doenças simples que estão ali na comunidade e que podem ser tratadas com os ímãs. Esses ímãs. E aí chegou no Brasil, e aí algumas pessoas começaram a descobrir, porque os resultados são impressionantes, né? Hoje, o biomagnetismo, muitas pessoas buscam um tratamento de biomagnetismo para doenças que são chamadas de doenças incuráveis. Então, os primeiros casos tratados pelo Dr. Góes foram de pacientes HIV positivo. E os pacientes, eles têm carga viral indetectável até hoje. Maravilha. Então, de pacientes que não... Os primeiros pacientes do Dr. Góes foram da época em que a gente ainda não tinha o protocolo de uso do AZT, que é o remédio que foi descoberto para o tratamento da AIDS. Então, os primeiros pacientes do Góes não tinha AZT na época. Ainda não tinha sido descoberto o AZT, não tinha sido estudado, estava em estudo, mas não tinha sido descoberto. Então, ele começou a tratar, porque o paciente chegou para ele e falou assim, eu fico sabendo que seu tratamento aí é bom, eu estou aqui, os médicos me deram 3 meses de vida, eu não tenho nada a perder, você pode me tratar? E aí o cara sobreviveu. E aí foi aí que o bicho começou a pegar pro lado do Dr. Góes. Então, hoje a gente tem tratamentos, tem muitos profissionais que trabalham com isso, que tratam pacientes HIV, câncer, tem uma série de doenças que são realmente tratadas com o biomagnetismo, e o Dr. Góes comprovou por vários casos de estudo de caso, que ele eliminou o vírus do HIV principalmente. E eu descobri o biomagnetismo através de pessoas com intolerâncias alimentares.
as doenças da moda agora, né? As intolerâncias, os celíacos, as doenças, intolerâncias a glúten, lactose, aquela coisa toda. Eu conheci o biomagnetismo através de uma outra terapeuta que era intolerante a glúten e lactose, e ela começou a fazer o tratamento e ela conseguiu, depois de um tempo, conseguir comer pizza. Não pode exagerar, mas ela não podia, ela ia para o hospital se ela comesse um pedacinho de uma coisa com glúten. Aí ela começou a comer pizza, começou a comer pão, tomar leite. Então, você consegue trazer qualidade de vida para uma pessoa que tem uma situação crônica, uma pressão alta. Eu já tive cliente de pressão alta que a pressão estabilizou depois de um tempo de tratamento. As pessoas com doenças crônicas, pressão alta, diabetes, e aí por aí vai. As doenças que o Dr. Goy chamava de incuráveis, né, que eles chamavam de incuráveis. Então, existe uma gama, tudo isso pensando que a gente consegue eliminar esses micro-organismos e trazer o corpo para o equilíbrio dinâmico dele. Okay? Porque se for pensar, né, Denise, que o nosso corpo, quando ele está nesse equilíbrio, ele combate, né? Porque tudo que está ao nosso redor e dentro de nós, né, quantos micro-organismos, né, que tem fora e dentro de nós, e se a gente tivesse, assim, essa saúde equilibrada sempre, não teria doença. Então, a ideia do biomagnetismo é trazer esse equilíbrio, né? É permitir que o corpo funcione da maneira que ele tem que funcionar. Bem, permitir que o nosso sistema imunológico tenha 100% de funcionalidade. Essa é a grande função do meu biomagnetismo. Porém, existem algumas contraindicações por conta que a gente está trabalhando com ímãs, tá? A potência, vou mostrar para vocês como esses ímãs são fortes. Ó, eu tô com eles, ó. Opa! Nossa! Muito, ó. Se eu deixar o meu dedo aqui, eu espremo o dedo, tá vendo? Esses ímãs aqui, eles são de 1.000, 1.200 Gauss. Gauss é a unidade de medida do ímã, né? Esses ímãs, eles partem de 500, 1.000, 1.200. Tem ímãs que a gente usa de 8.000 Gauss de tratamento. Os ímãs de geladeira têm 20, 30 Gauss. Só para vocês entenderem a medida de grandeza, né? Sim. E, então, assim, por conta dessa potência magnética, a gente tem algumas contraindicações. Então, a pessoa que tem marca-passo, ela não vai poder fazer biomagnetismo, porque a gente para o marca-passo, né? As pessoas que já fizeram tratamento de radioterapia e quimioterapia também não podem. Por quê? Por quê? Porque existe um efeito residual, tanto da rádio quanto da quimioterapia, no corpo da pessoa. E se você abre todos os reservatórios e limpa o organismo, aquele efeito residual ele vem com toda a força. Então ele vai prejudicar ao invés de fazer o tratamento, porque a pessoa não vai ter mais célula para o efeito residual combater, certo? Tanto é que a gente trabalha com remissão de câncer, enfim. Então, essas são algumas contraindicações. Os protocolos de tratamento do biomagnetismo são enfáticos nesse sentido. Marca-passo não pode de jeito nenhum, e as pessoas com quimio e radioterapia. Lógico, o profissional que trabalha com isso, ele tem que fazer uma avaliação criteriosa, perguntar sobre todo o histórico da pessoa antes de começar o tratamento. Eu, como enfermeira, e acho que você também, a gente tem que fazer uma ficha de avaliação, que a gente chama de anamnese, saber todo o histórico do paciente para saber o que a gente vai fazer. Normalmente, no tratamento, a pessoa sempre vem com uma queixa. Eu estou com um problema X, né? No tratamento, o paciente fica no consultório e a gente encontra os pontos, a sessão é realizada, encontra os pontos, mantém os ímãs nos pontos por algum tempo, dependendo do que a gente encontrar, e a gente retira. Mas normalmente a gente não fala o que apareceu no corpo do cliente. Por quê? Para não gerar ansiedade, porque às vezes a gente encontra pontos ou encontra polos reservatórios que a gente já está eliminando por prevenção, e que o corpo é que conta para a gente qual que tem que ser qual é o ponto que tem que ser aberto naquela sessão, entendeu? E de que forma que o corpo conta? Assim, como
como você sabe aonde você tem que aplicar os ímãs? Beleza. O GOES, ele chama isso de rastreio. Então, num primeiro momento, ele usava uma pessoa para ajudar, e aí a pessoa colocava um polo negativo numa posição que ele predeterminou, porque ele criou um protocolo de posições. E aí, assim, as posições são as posições anatômicas. Seio maxilar, frontal, occipital, são as posições do nosso corpo que a gente estuda na anatomia. E aí uma outra pessoa ia colocando o ímã positivo, né, o vermelho, nos lugares até que ele visse que a perna encurtava ou a perna estendia. Essa é a primeira forma de rastreio. Depois, a gente começou a usar um protocolo de bioenergia, que nada mais é a cinesiologia que as pessoas usam. Então, a gente segura, o profissional segura os pés da pessoa, e aí faz uma conexão por bioenergia mentalmente com o corpo do cliente e pergunta qual é eu quero a resposta sim, eu quero a resposta não, e a gente vai fazendo a cinesiologia no pé da pessoa e vai fazendo o rastreio no corpo todo. Esse rastreio normalmente dura 30, 40 minutos, depende da resposta e da prática do profissional em fazer isso, e é feito no pé. Então a gente fica batendo o pé da pessoa, e aí tem um momento quando você. E aí a gente fica cantando os pontos, vamos dizer assim, ponta do nariz, meio da boca, canto da boca. E aí quando dá a resposta sim, a perna da pessoa vai encurta. É cinesiologia. E aí a gente fala, opa, então é assim. Então vamos dizer que tem 4 pontos que são o canto da boca, mas que tem um parzinho que é outra coisa qualquer, lóbulo da orelha. Então a gente vai, cada um deles, para saber, a hora que a gente fala, sei lá, vou dar um exemplo, canto da boca, lóbulo da orelha. Aí a perna que está assim faz assim. Aí a gente coloca os pontos e aí você continua o rastreio. Sim, sim. Tá? Funciona mais, a sessão, ela funciona assim, a pessoa vem, chega, deita na maca, a gente posiciona para ficar confortável, porque vai ficar um tempão deitado, né? Então o rastreio dura de 30 a 40 minutos, e depois, lembra, no começo eu falei que os ímãs, eles ainda ficam um tempo atuando no corpo. E aí eu pergunto para o corpo quanto tempo mais. Isso é uma coisa que eu fiz. Existe um protocolo de deixar de 15 a 20 minutos, mas eu prefiro perguntar para o corpo o que ele precisa. E aí ele vai me contar se são 17, se são 18, se são 25 minutos, e a partir daí, aí eu coloco o ímã e aí eu deixo o tempo. Terminou, tirei os ímãs, eles vão ficar sob a pele, tá? E aí eu prendo isso com fita crepe. Simples assim. Tá? Terminou, a gente tira o ímã, e a única recomendação expressa que eu faço para todos os meus clientes é que eles têm que tomar nas primeiras nas primeiras 48 horas depois da sessão de ímã, eles têm que tomar 2 litros de água por dia. Por que você acha que eu dou essa orientação para o meu cliente? Para limpar geral, né, gente? Para eliminar, porque a gente abriu todos os reservatórios, então os bichos estão doidos lá dentro e a gente precisa mandar eles embora, a gente precisa eliminá-los. Então, a melhor forma de eliminação é através da urina, através do xixi. Então, precisa de muita água para poder fazer a eliminação. Qual seria o único problema? O paciente não tomou água. Aí, ó, que beleza. Joia, gostei, toma água. O paciente não tomou água. A gente fica sentindo mal, porque eu fiz esse teste em mim. Para provar que é assim que tem que ser, eu fiz esse teste em mim. Então, eu fiz o biomagnetismo, recebi a sessão e não tomei água. Eu fiquei num estado subfebril. Nossa! Porque assim, se aquela colônia de bactérias, enfim, dos bichinhos, estão tudo lá, quietinhos, você vai e libera aquela colônia, ela, né, aquela população. Ela vai falar, agora liberou geral, nós vamos atacar. E aí, bora atacar. E aí o nosso sistema imunológico fica doido. E aí ele fala assim, estou sendo invadido por um problema, deixa eu combater.
Então, para a gente ajudar, para a gente se ajudar, é importante. Essa é a única recomendação expressa que a gente faz para o paciente que faz esse tratamento, é que ele tem que tomar muita água. Tem gente que fala assim, mas você não vai tomar água. Eu falei, então, se você não tomar água, você vai passar mal. E eu falei, eu fiz o teste, é assim que funciona, nananana, é assim que funciona. Eu passei por isso recentemente, eu tive uma infecção urinária há pouco tempo atrás, e aí eu fiz em mim o tratamento de infecção para infecção urinária específico, porque eu já sabia qual era a bactéria que eu estava, enfim. E aí eu coloquei os pontos que eu sabia daquela bactéria específica. Eu fiz o rastreio clássico, porque eu não tinha quem fizesse em mim, mas eu me tratei da forma que deu. E aí eu tomei água no primeiro dia, lindo, no segundo dia, meia boca. Meu Deus! Eu tive que voltar, é verdade, eu tive que voltar para o pronto-socorro e tomar outro antibiótico. Eu fiz o teste. Eu fiz para contar mesmo, que é verdade, tem que tomar água. Muita água. Tem que tomar água. Olha que coisa interessante. E, por exemplo, essas doenças crônicas, que você falou que faz o tratamento, um exemplo, não sei, né? Artrose. Artrose é você já fez biomagnetismo para artrose? Já aí, fiz. o que você percebeu? Acontece? Existe um protocolo de tratamento que é em torno de 6 sessões, tá? Por que eu falo em torno? Porque as doenças crônicas, como artrose, como diabetes, como hipertensão, e aí outras, sei lá, lúpus, autoimunes, enfim, são doenças crônicas que estão há muito tempo ativas no corpo da pessoa. Então, a gente faz o tratamento. O que eu chamo de tratamento de 6 sessões? São 6 sessões, uma por semana. Então, vão ser 6 semanas de tratamento. Cada semana, a gente reavalia para saber como é que o paciente está. Pode acontecer, numa doença crônica, de eu precisar de mais sessões. Mas, via de regra, com 6 sessões, eu consigo colocar a pessoa num estado tal de equilíbrio que depois ela só vai precisar de uma manutenção preventiva. Então, eu já tratei paciente com artrose, que ela faz as 6 sessões, a gente coloca ela num eixo de equilíbrio novamente, ela retoma o equilíbrio do corpo, e aí ela faz uma manutenção a cada 15 dias, a cada 1 mês, e eu tive paciente que ficou voltando, e aí o que acontece? Na manutenção preventiva, ele se mantém num estado de equilíbrio saudável. Tá. Então, é assim. Então, sim, tudo vai depender da resposta do cliente, do corpo da pessoa. E cada ser humano tem uma resposta diferente, apesar da gente usar o mesmo protocolo para todo mundo. Cada combinação de micro-organismos dentro do corpo da pessoa vai gerar uma coisa diferente. Então, a gente vai caso a caso, por isso que é um tratamento integral, porque você cuida da pessoa de uma forma integral. Todo, né? Muito bem. Gente, se vocês tiverem perguntas, coloque aqui no chat. É importante, envia coraçãozinho, porque aí o Instagram vai entender que esse vídeo dá para ser mandado para mais gente, tá bom? E qual que é a ideia de fazer essa semana, né? Que todos os dias eu estou fazendo uma live. Eu não tenho esse hábito, até fazer um tempo que eu não fazia lives, né? Por quê? Porque teve a semana de enfermagem e a gente falou sobre práticas integrativas lá na Unip, né? Valeu aí, pessoal do coraçãozinho. E assim, o pessoal realmente, a maior parte das pessoas não conhece sobre essa coisa de práticas integrativas. E aí eu pensei, puxa vida, vou fazer, né? Legal, é isso aí, valeu. Olha, assiste a live toda depois, você vai ver, a gente consegue eliminar todos os bichinhos. Depois que você terminar, eu vou falar uma coisa que eu esqueci. Tá bom. Então, você vê, na segunda a gente falou de cromoterapia, na terça de reiki, ontem sobre hipnose e hoje biomagnetismo, e só deixando, amanhã vou estar aqui com a nossa amiga Denise novamente. E com verdade. A Tereza Cristina, que acabou de entrar. Olha só a sincronicidade. Amanhã, olha a sincronicidade, né, gente? Então, amanhã falaremos sobre florais de Bach. Então,
todas essas são práticas integrativas. A biomagnetismo é a única que ainda não está aqui pelo SUS, mas já está no mundo inteiro e também já tem, como a Denise, que tem um consultório particular e a pessoa pode passar. Ah, sim, lembra de falar o que você lembrou agora, né, de falar, e depois fala para o pessoal como que é feito à distância. Tá, era exatamente isso que eu ia falar. A gente consegue fazer o tratamento de biomagnetismo à distância. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha cidade, na minha casa, eu posso tratar a Valéria que está lá na cidade dela, na casa dela. A gente não mora na mesma cidade, né, Valéria? Eu moro no verdade. Sul e ela mora em São Paulo. Então, eu posso fazer um tratamento da pessoa à distância, desde que eu tenha uma pessoa chamada antena. Lembra que a gente está falando de bioenergia também. Então, eu posso ter uma pessoa aqui do meu lado, que se disponibilize a colaborar comigo, e aí eu peço para essa pessoa ser a antena, o cliente. Aline, eu vou usar você, tá? De exemplo. Então, vamos dizer que a Aline quer fazer o tratamento, e aí eu consigo uma pessoa para me ajudar, e aí a Aline autoriza essa pessoa a ser a antena dela. E aí ela fala, Denise, eu autorizo o fulano, o seu voluntário, a ser a minha antena de tratamento. Aí e ela não precisa estar perto, não precisa ter o mesmo dia e horário, ela não precisa estar num lugar tranquilo, não precisa de nada disso, tá? Então, eu vou pegar o meu voluntário antena e vou falar para ele, agora você vai falar que você é a antena da Aline. Aí a pessoa vai estar deitada na máquina e vai falar, olha, a partir deste momento, eu deixo de ser temporariamente a Maria e passo a ser a antena da Aline. Eu faço o tratamento na pessoa como se eu estivesse tratando a Aline aqui, e aí a gente faz toda a sequência do protocolo, tudo igualzinho. Tirei os ímãs, a pessoa fala assim, a partir deste momento eu desconecto de ser a antena da Aline e passo a ser a fulana Maria de novo. E assim a gente faz o tratamento à distância. Mesmo número de sessões, tudo da mesma forma. Quem tem que tomar água é a Aline e não a pessoa, o voluntário. É isso que eu ia perguntar. Normalmente, assim, o que a gente fala é que quem se posiciona como antena, ganha carona no tratamento. Então, ela acaba também tendo que tomar água, porque ela ganha uma carona no tratamento do coleguinha alheio, né? Mas, de qualquer maneira, quem está sendo tratada à distância é a pessoa que solicitou o tratamento. Isso é bem importante de saber. É possível tratar criança. Eu tive alguns casos de tratamento. Meus filhos, inclusive, rinite, as pneumonias, as sinusites, todas das crianças, dor de garganta, né? Tive uma cliente que virou terapeuta e ela, de biomagnetismo, e ela tratava os filhos dela, e os filhos dela tinham umas condições mais crônicas, assim, e aí ela tratava os filhos com bastante êxito, ela mesma se tratava com bastante êxito, e então é possível, é uma prática muito simples, e quem quiser saber mais informação, a gente está à tua disposição, né? Ela é muito desenvolvida, por incrível que pareça, ela é muito mais desenvolvida aqui no Sul do que em São Paulo. Eu estou em Santa Catarina, então aqui as pessoas conhecem mais do que em São Paulo. E o Góes, antes de morrer, ele foi convidado para alguns seminários, então ele deu cursos no Brasil, em Goiânia. Tem uma moça de Goiânia que ela é que fazia toda a representação dele no Brasil. Então a região do Centro-Oeste também é bem bacana. Também tem bastante desenvolvimento de biomagnetismo, de profissionais trabalhando com biomagnetismo. Em São Paulo tem bastante gente que trabalha com isso, então é possível, quem precisar, enfim, de divulgação, né? Então, é possível também ter o tratamento. E eu estou à disposição de quem quiser, né? De quem quiser saber mais, quiser conhecer. Que dá para fazer à distância, muito bem. Vou te falar, meu sonho de consumo era ter isso no leito de internação. Já pensou a gente fazer biomagnetismo no hospital? Perfeito. Aquela hora que o paciente não está fazendo nada no quarto, você entra e faz uma ação de biomagnetismo, ia ser legal? Ia ser uma. Com certeza a recuperação ia ser muito mais rápida. Agora, eu fiquei com uma dúvida também. Por exemplo, o Dr. Bach, na época dele, 1930,
ele estudou, né, sobre as bactérias intestinais e ele percebeu que as pessoas que tinham doenças crônicas tinham alguns tipos de bactérias, né, de micro-organismos mais frequentes no corpo. E outras e também tinha a ver com a alimentação, né? Que quem era vegetariano, isso. Sim. Isso, por exemplo, tem a ver esse estudo que ele fez sobre a doença crônica ligada com esse tipo de bactéria, ligada com esse tipo de alimentação. É o mesmo estudo também que, de repente... Não, no biomagnetismo o pensamento de linha de base ele é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho diferente. Então, assim, da mesma forma que a gente tem o pensamento cartesiano, o pensamento fenomenológico, o pensamento newtoniano, a forma de condução de base, né, do biomagnetismo, ela se aproxima muito mais da medicina chinesa e da medicina ayurvédica, do pensamento da base, né, da linha, vamos lá, da linha de conteúdo basal, né, que para a gente seria fisiologia, vamos fazer o paralelo assim, para a medicina ocidental seria fisiologia. Então, a linha de base do pensamento de como os micro-organismos como é que chama? Se relacionam entre si é diferente um pouco, esse pensamento. Haja visto, por exemplo, que você pode ter uma bactéria que a gente conhece que sabidamente causa infecção urinária, que se combina com um parasita que a gente sabe que vai dar diarreia, mas eles causam dor articular. Estou dando um exemplo bem maluco, tá? Sim. Né? Mas as interações entre os micro-organismos no biomagnetismo são dessa forma que eu te expliquei. Às vezes são, por exemplo, eu já tive caso de paciente que tinha um tipo de vírus que teoricamente causaria doença infectocontagiosa, como é que é o nome? Não é infectocontagiosa nem venérea. Sexualmente transmissível. Sim. Doença sexualmente transmissível que fazia uma interação com um fungo que daria micose e que estava causando na pessoa diabetes, aumento de glicemia. Então, as interações entre os micro-organismos que causam esse campo de ressonância, eles causam efeitos diferentes daquilo que a gente conhece como o efeito do micro-organismo X e do micro-organismo Y. Porque não é cada um em separado, é a interação entre eles que causa o efeito. Entendeu? Olha que... Por isso que eu te falei, o pensamento de estudo é diferente. Por isso que o paciente, a primeira coisa que ele faz, ai, Denise, o que saiu aí nos pares? Aí eu falo, não conto. Porque, na verdade... Eu vou ficar curiosa, hein? Porque, na verdade, não vai acrescentar para o paciente saber essa informação. Às vezes vai, por exemplo, acontecer de o paciente ficar mais nervoso. Por exemplo, eu tive um caso... Esse caso nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Eu tive uma cliente em São Paulo que eu estava fazendo um tratamento, eu acho que era alguma coisa de artrose, dor articular, qualquer coisa dessas, eu não lembro faz tempo. E aí eu me lembro que para mim ficou muito evidente, eu fiquei muito assim impactada, porque saiu um vírus que a gente da área da saúde conhece, que é o vírus Ebola. E na época que eu estava fazendo o tratamento dela, estava tendo um surto de Ebola na África, e eu assim... E tava morrendo muita gente. Eu lembro que foi uma época que explodiu o Ebola na África e a gente sabia sobre o Ebola porque estava sendo muito na mídia. E eu assim, mas caralho, por que é que saiu o Ebola nessa mulher? E eu não ia falar para ela, olha tia, você tá com Ebola no corpo. Eu não ia falar isso, né, gente? A mulher ficou super assustada. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, intrigada. E aí passou, e aí assim... Normalmente, na sessão, isso apareceu numa sessão, na sessão seguinte já não aparece mais, porque a gente eliminou, tá? Se aparece de novo é que o paciente não tomou água suficiente. Mas é muito raro acontecer de repetir o mesmo micro-organismo. Lembra? Cada vez que a gente faz uma sessão, a gente limpa, é uma camada que a gente limpa. Então, quanto mais sessões, mais profunda é a limpeza, tá? Aí,
Passou umas sessões, ela estava conversando comigo, porque estava esperando lá o tempo dos ímãs, ela conversando comigo, ela era professora da rede pública. E aí, eu não sei porque cargas d'água a gente estava conversando dos alunos, e ela comentou comigo, você não vai acreditar, eu tenho um aluno que acabou de chegar faz 2 semanas da África. Ai, não. E eu fiz olha, assim, jura? Eu falei, mas e aí, tá tudo bem? Porque acho que a gente estava comentando sobre, chegou, que aí o governo brasileiro tinha acolhido, acho que a família era refugiada, alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei, meu Deus, né? Aí eu assim, é mesmo? Nossa, que coisa, de que país ele veio? Era o país que estava tendo surto de ebola. E aí, de que país ele veio? E que não sei o quê. Ele veio, ele está saudável? Como é que é? Como é que é o protocolo de recebimento dessas pessoas refugiadas na educação? Tipo, eu dei uma volta, assim, e aí eu descobri que ela tinha pego o vírus do menino. Só que nem ela e nem o menino tinham nenhum sintoma da doença. Então, uma coisa é você ter o micro-organismo, né? Outra coisa é você ter a doença causada por ele. Né? Olha, que coisa. Então, é um caso para ilustrar que por que a gente não conta para o paciente o que apareceu nos pais. Porque a gente sabe como que a mente afeta diretamente no sistema imunológico, no sistema hormonal, né? Tudo, então, do jeito que a gente pensa, imagina agora com essa coisa do Covid, né, quando não tinha vacina, tô com Covid, a cabeça da gente já pensa, vou morrer, pronto, aí abaixa o sistema imunológico e pronto, né? É bom explicar isso. A gente tem, quando eu estudei biomagnetismo, a gente foi a época que explodiu os casos de dengue, chikungunya e zika, tá? Uhum. Então, eu me lembro que, assim, do jeito que aqui no sul a gente está com um problema não com dengue, né? Mas eu me lembro que a gente corria atrás, então a gente tem pares para essas doenças novas. Dengue, chikungunya, zika, e na época do Covid foi estudado e se descobriu os pares de Covid também, tá? Então a gente tem tratamento para eliminação do Covid também, para tratamento da Covid também. Só para entender um pouquinho melhor, então assim, você tem um tipo de par de ímã para cada um desses bichinhos? Covid, ebola, por isso que você sabia que era, que aí você vai perguntar se sim ou não, aí onde a perna encurta. Exatamente. Só que eu pergunto para o corpo pela região anatômica e não pelo micro-organismo. Tá. Então eu não vou nunca falar assim, vou dar uns nomes feios aí para quem não é da área da saúde, desculpa, tá? Escherichia coli, espiroqueta, HIV. Eu não vou ficar falando isso para o paciente, senão ele enlouquece, concorda? Eu vou ele vai falar assim, tô com tudo isso, ferrou. Morri. Né? Morri. Então assim, a gente faz a conexão de bioenergia e é por isso que também o terapeuta tem que estar preparado, a gente não pode brincar de trabalhar, né? A gente está tratando uma pessoa, mas a gente também tem que lembrar que a gente tem que estar bem. Em primeiro lugar, o profissional tem que estar bem para poder tratar o outro, né? Por isso também é uma técnica terapêutica integral, porque ela também envolve o bem-estar do profissional, a gente não pode desdenhar o profissional. E aí a gente faz, o protocolo de rastreio é você pesquisar todos os micro-organismos que podem estar ali, mas através da região da ponta da localização anatômica, lóbulo da orelha, ponta do nariz, estou dando um exemplo, tá? Canto do olho, sobrancelha, linha do cabelo, dedão do pé, e aí por aí vai. Aí a gente vai falando essas coisas, esses nomes, né? Então, sei lá, tem muita coisa interna, sei lá, fígado, como é que é? Meu Deus do céu. Fugiu agora os nomes. Enfim, tem o estômago, hiato esofágico, e aí são termos anatômicos que a gente aprende tanto na área da saúde quanto no curso de formação de biomagnetismo, e aí você vai chamando esses nomes, e aí o corpo te responde. Como é que é isso? Tá. Qual é o necessário naquele dia, naquele momento. Tá?
embora pareça bem simples, mas ao mesmo tempo é bem complexo. Né? Tem que estudar mesmo, né? Não adianta só pegar e pôr imã, tem que ter um estudo aí para entender bem o curso e poder ajudar de a pessoa. o curso de formação da família do Góes, que está dando continuidade ao trabalho dele. Ele tem 2 módulos, cada módulo são 5 dias, o dia todo. Então, não é pouca coisa que a gente estuda. Nossa, bem intenso mesmo. É bastante. Aí, depois desses 2 módulos, é onde a pessoa pode já atuar. Sim. Depois Entendi. É a Noriko, é uma outra colega terapeuta floral, só que ela é farmacêutica. É minha colega, minha amiga, né? Legal. Noriko. Bem-vindo, Noriko. Legal. É muito bom reencontrar, né? Mesmo online, né? É muito bom. Tá certo. Então, gente, olha, quem tá aí, se tiver alguma dúvida, porque, assim, como eu falei desde o primeiro dia que eu fiz live, a ideia é fazer lives curtas. Quando eu vejo, já passou 50 minutos, né? Mas a ideia é essa, fazer lives curtas, informativas, de forma que as pessoas assistam depois do início ao fim, para poder entender, puxa, isso pode me beneficiar, puxa, isso é legal para eu aprender e aplicar para os meus pacientes, né? Tudo isso. Ou para alguém que ofereça um tratamento, né? Fazer o tratamento. Sim. Oi, Noriko! E queria te perguntar, ansiedade, depressão, dá para tratar com biomagnetismo? Nós tem sim um protocolo de rastreio de pares emocionais, tem. Não, eu não vou dizer que vai tratar completamente, porque as doenças emocionais elas entram num outro âmbito, mas a gente é um bom coadjuvante no tratamento das doenças emocionais, sim. Joia. Muito bom. Muito bom, Denise. Eu acredito que assim, o biomagnetismo ele veio para ficar, né? Porque ele atua no físico, tem tantas técnicas que atuam no emocional, no mental, né? Que nem você faz acupuntura também, que atua no físico, mental, emocional, enfim. E o biomagnetismo ele vai ter uma ação física muito importante, né? Dá para complementar com certeza, que nem eu, como terapeuta floral reikiana, eu já pensei em usar, né, conhecer essa técnica para ter uma ação maior, né? É bem legal. É bem legal. Então, para quem está entrando agora, eu vou deixar esse vídeo gravado, tá, pessoal? E aí vocês podem assistir depois. Também a Denise vai colocar no perfil dela. Sim. E deixa o like de vocês, o curtir. Por favor. Para o Instagram entender que esse vídeo dá para, né, ser divulgado. Se vocês puderem compartilhar para disseminar essa informação, eu acho importante. Não só para a gente, sabe, para o Instagram poder entregar, mas porque eu acho que assim, quando a gente vê uma coisa legal, a gente fala, nossa, vou dividir com fulano, ciclano e beltrano. Então, assim, se vocês acharam bacana, divulguem. É importante disseminar a informação, que acho que é para isso que a gente está aqui, né? Essa é a tua maior objetivo, a minha né? Divulgar, a gente disseminar informação verdadeira, informação fidedigna, de qualidade, que seja realmente representativa, né, para as pessoas. Isso mesmo, Denise. Por quê? Eu não conhecia essa técnica, gente. Então, eu já ouvi falar, mas não sabia dessa importância, né? E aí é a melhor coisa, né? Você saber. Puxa, eu posso usar essa técnica para mim primeiro, para fazer essa limpeza, para trabalhar, né? Quantos sintomas, como a Denise falou, às vezes você tem sintomas que nem sempre acusa nos exames médicos, mas está lá, está passando mal, tem sintoma. E, de repente, você faz um tratamento desse, que, de modo geral, não causa assim, não tem efeitos colaterais, a não ser que você não tome água, tem que tomar água, lembre sempre disso. E o quanto de benefício vai te trazer, né? Sim. Então, eu já gostei bastante. Aí eu espero. E aí a gente está à disposição, né? Então, que vocês quiserem saber mais de dúvida, quem assistir depois e quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Legal. Muito bom.
Aí eu vou deixar também o Instagram da Denise, né, na descrição do vídeo, se vocês quiserem entrar em contato. Se quiserem colocar alguma dúvida, já põe agora, que senão a gente já vai dar por encerrado aqui nosso quem entrou agora, assiste de novo e aí compartilha. Isso. Obrigada, Denise. Obrigada, Valéria. Obrigada por ter aceito aqui o convite. Eu que agradeço. Espero que a gente divulgue cada vez mais esse assunto maravilhoso. E amanhã, 8h30 da manhã, estaremos aqui nesse canal. Vou falar primeiro com a Tereza, a gente vai falar de terapia floral de Bach. E em seguida eu vou começar. Eu acho que eu vou fazer 2 vídeos, tá, Denise? Um com a Tereza e um com você. E aí a gente vai fazer um outro vídeo ampliando um pouco mais, que a Denise fala sobre outros florais sem ser o de Bach, que são outros que ela usa, tá bom? Combinado. Então, um beijo no coração de todos. Beijo, Rê. Obrigada pela presença, Renata. Obrigada a todos. Né? Ai, que legal. Muito bom. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. A live amanhã no ônibus indo para o trabalho. Eba, isso aí, legal. Isso, então eu sempre falo isso. Como a live às vezes fica grande, e se vocês quiserem assistir dos outros dias também, muitas vezes você está no carro, indo para o